E a Secretaria de Saúde de Campinas, nestes primeiros 7, quase 8 meses do ano, já contabilizou 33 mortes por síndrome respiratória aguda grave. São 280 casos confirmados por influenza e ainda muitos casos em análise. A última análise feita justamente já neste mês de julho, na semana passada, confirmou a morte de 4 pessoas. A mais jovem, um homem de 43 anos, a mais experiente, um senhor de 98 anos, pessoas essas que tinham comorbidade. E muitos dos casos que terminam em morte são de pessoas que não estavam vacinadas. O governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, lançou um painel de monitoramento para a influenza, uma medida do Centro de Operações de Emergência da Síndrome Respiratória Aguda Grave, ferramenta digital que permite que a população acompanhe em tempo real o número de casos por tipo, incluindo Covid-19, a síndrome respiratória grave, o vírus sincicial respiratório, entre outras doenças. Para a gente entender mais esse trabalho que acontece em todo o estado de São Paulo, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes é a Lígia Negger, diretora da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Lígia, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. 10 horas 20 minutos. Lígia está na nossa escuta. A gente vai reposicionar aqui a nossa convidada, a nossa entrevistada, enquanto a gente traz também mais informações a respeito desse painel que organiza os dados por ano, por local e por município, oferecendo filtros de departamentos regionais de saúde, por grupos de vigilância epidemiológica e também pela semana epidemiológica. É possível, através desse link, saber como está a nossa região. Quais são os casos que recentemente foram confirmados e que estão com o... Está sem retorno lá, eles estão sem nosso retorno lá. E que estão também colocando em xeque a população como um todo. O acesso está disponível no site da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Em todo o ano passado, São Paulo registrou a cobertura de vacinação de 53,57% do grupo prioritário, que inclui crianças, idosos, gestantes, puérperas e povos indígenas. A nossa convidada agora sim conosco, a Lígia Negger, diretora da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Lígia, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer falar com vocês. Trazia aqui agora há pouco um número dos casos confirmados em Campinas, que foram 33 mortes em 2025 por conta da síndrome respiratória aguda grave. Na grande maioria, pessoas que não estavam vacinadas. No estado de São Paulo como um todo, essa é a realidade? Esse é um cenário que se espalha em outros municípios também, Lígia? Exatamente. A gente tem um panorama, para você ter uma ideia, né, de síndrome respiratória aguda grave, nós temos 41.394 casos da doença, e quando a gente fala síndrome respiratória aguda grave, então são incluídas pessoas que tiveram Covid, que tiveram influenza, vírus sincicial respiratório e outras doenças de transmissão respiratória causadas por outros agentes, né? E 3.689 óbitos causados pela síndrome respiratória aguda grave. Quando nós avaliamos por etiologia, então por influenza, né, no caso, no estado de São Paulo, há 8.137 casos de influenza, né, e a sua maioria é causada pelo vírus influenza A H1N1, então o vírus que causou a pandemia lá em 2009, né, então agora está circulando. O ano passado nós tivemos a circulação do influenza H3N2 e esse ano, a partir da semana 15, um aumento do número de casos da influenza A H1N1.
E quando a gente avalia desde o início do ano, né, nós temos também uma variação. No início do ano, houve um aumento do número de casos de Covid, né? A Covid ainda permanece circulando e há vacina disponível para a proteção também das complicações causadas pela Covid-19. Né? Então, hoje a vacina contra a Covid também está recomendada para grupos específicos, para grupos prioritários, mas é importante que essas pessoas tomem a vacina para diminuir os casos de complicações e óbitos causados pela Covid. E a partir da semana 15, nós tivemos um aumento da influenza, principalmente a influenza a H1N1, né? Como você mesmo citou, com internações em UTI e óbitos causados pela influenza. Lembrando que nós temos uma vacina extremamente segura, né, disponível. O início da vacinação foi em algumas cidades em 28 de março, né, enquanto que a maioria das cidades iniciou a vacinação em 7 de abril de 2025, principalmente para as pessoas que pertencem ao grupo prioritário, então para gestante, crianças menores de 6 anos, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, puérperas, população indígena. Então, há uma recomendação inicialmente para a vacinação desses grupos, né? Na metade do mês de maio, né, o Ministério da Saúde e o Estado também ampliou essa vacinação para a população com 6 meses de idade, a partir de 6 meses de idade, não vacinadas, ou seja, as pessoas, inclusive, que não fazem parte dos grupos prioritários. E que nos chama a atenção é que 42% das doses aplicadas são em pessoas que não pertencem aos grupos prioritários. E quando a gente avalia a cobertura vacinal desses grupos, né, está em torno de 45,5%. Uma variação entre os grupos, então, crianças está em torno de 36%, a gestante 42% e idosos com 49%. Então, ainda a meta de vacinação é que, no mínimo, 90% desses grupos tomem a vacina, né? A vacina ainda, nós temos, o Estado ainda tem estoque dessa vacina nas unidades de saúde, ela está disponível nas unidades de saúde, é só procurar uma unidade de saúde para ser vacinado. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes conversando com a Lígia Negger, diretora da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Bom dia, Lígia. Eu entrei aqui no painel e ele é bem intuitivo, bem fácil de mexer. De que forma que você acha que esse painel ele pode ajudar na prevenção, no planejamento de próximas ações de saúde pública, principalmente nos municípios? Exatamente. Ele é um painel bastante intuitivo, então as pessoas, os gestores, os profissionais de saúde, né, num site de busca, pode colocar NIES, né, tudo maiúsculo, que já fica disponível a página da Secretaria da Saúde com todos os painéis, incluindo o painel de monitoramento da Síndrome Respiratória Aguda Grave. E esse painel, ele é atualizado diariamente, né, com informações com relação a número de casos, número de internações de UTI, óbitos, incidência, e também por região, por município, né? Isso favorece os gestores e os profissionais de saúde para uma avaliação de como está o comportamento da doença na sua região, né? Para trabalhar as questões, inclusive referente à vacinação, né?
porque quando a gente fala em vacinação, nós temos disponível a vacina Covid-19, a vacina contra a influenza, né, para os grupos prioritários, e esse painel também favorece no sentido de que nos traz qual é a doença que está mais circulando no seu município, né, na região, para então ter as estratégias para o enfrentamento dessa doença no seu município. Para a gente finalizar, Lígia, além da vacinação contra todas essas doenças, vacina essa segura, gratuita, disponível nos centros de saúde, de certa forma a gente pode dizer que o brasileiro esqueceu um pouco daqueles hábitos que a gente foi forçado a ter na pandemia da Covid-19, por exemplo, evitar lugares fechados com pouca circulação de ar e com muita gente. Estamos num período de temperaturas mais baixas e vira e mexe a gente percebe um restaurante que não tem a circulação de ar, um ambiente de trabalho em que as pessoas estão com as janelas fechadas. Falta talvez lembrar o que a gente viveu há tão pouco tempo para que essas doenças, inclusive a própria Covid-19, não circule com tanta facilidade? Exatamente. Você coloca um ponto bem importante, que são as medidas não farmacológicas, né, que é de enfrentamento da doença, né? Então, ambiente arejado, evitar aglomerações, né, lavagem das mãos com frequência, e não tendo disponível a possibilidade de lavar as mãos com frequência, o uso do álcool gel, né, mas sempre lembrando que a melhor forma é a lavagem das mãos. Cobrir o rosto ao tossir ou espirrar, né, usando o antebraço, até vou fazer aqui, usando o antebraço, né, para cobrir a tosse, o espirro, e não usar a mão, porque a mão você depois vai colocar no seu mouse, no corrimão da escada, numa maçaneta, né? E então você pode transmitir logo em seguida, uma pessoa pode colocar a mão nesses locais e pode se contaminar, porque a gente leva a mão na boca, no nariz com frequência, né? Então, essas medidas não farmacológicas são extremamente importantes, né? A questão do uso de máscara, né? Que as pessoas ainda agora tem um pouco de resistência, que a gente usou tanto na época da Covid-19, mas está com sintomas, começou com sintomas, usar a máscara, né, principalmente em local do trabalho, no transporte público, né, para que também proteja as pessoas com relação à transmissão das doenças respiratórias, porque essas doenças, elas se transmitem facilmente a pessoa, mesmo ao falar, porque elimina gotículas de saliva e pode conter o vírus. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com a Lígia Negger, diretora da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Lígia, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, informações importantíssimas nesta manhã. Um bom trabalho a você, toda a equipe, espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e um bom dia a todos.